Gente querida, eu quero começar uma nova série de mensagens com vocês. Uma nova série de mensagens com vocês. Eu quero falar com vocês, a partir de hoje, desta manhã, e nos próximos cultos, sobre as bem-aventuranças. Serão 8 ministrações. 8. E eu queria trazer um desafio para você que está nos assistindo aí na sua casa e você que está aqui nesse auditório. Se você puder, não perca, porque vai ser muito especial esta série de mensagens. Se você puder acompanhar todas as ministrações, faça isso, se você puder. Faça isso, porque vai trazer riqueza para a sua vida. E você vai ser muito abençoado. Amém, gente? Você tem a sua Bíblia aí? Fácil. Eu estou vendo gente até com um caderninho de anotações. Olha só que legal, gente. Muito bom. Isso é muito legal porque mostra um interesse pelas Escrituras, em ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, gente? A palavra de Deus. O que é que produz fé? É a palavra de Deus. Não é o pensamento positivo. Não, vamos pensar positivo para que aconteça, vamos pensar positivo para a gente ter fé. Não, não é isso, não tem nada a ver com fé. Isso é outra coisa, isso é pensamento positivo. Mas a verdadeira fé vem da palavra. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer viver de uma maneira vitoriosa na sua vida? O segredo está em conhecer a palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês nessa manhã. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Abra comigo, você na sua casa, abra o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 em diante. E vamos fazer a leitura deste texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Você é feliz? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? O que é a felicidade? Como encontrar a felicidade? Qual é o caminho para a felicidade? Como é que se constrói a felicidade? É possível, gente, uma pessoa ser feliz no mundo que nós vivemos? Quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê tanta coisa acontecendo, a gente pergunta, será que é possível uma pessoa realmente ser feliz neste mundo? Será que nós realmente acreditamos na felicidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque falar de felicidade, para muitos de nós, parece ser algo bonito, romântico.
Mas parece que não cabe para a gente, não cabe a nós. Eu não consigo. Isso serve para os outros, não para mim. Porque quando eu saio, Ronaldo, deste ambiente aqui, deste prédio, e me deparo com a realidade da vida, parece que não existe a verdadeira felicidade. A sensação que eu tenho é que ninguém é feliz. Então, eu pergunto a vocês, será que nós acreditamos realmente na felicidade? Você viu que eu fiz várias perguntas. São perguntas que nós fazemos quando nós pensamos neste tema. Agora, semana passada eu dei uma pitadinha falando sobre a questão da felicidade. O tema da semana passada, não sei se você se lembra, foi felicidade segundo Deus. Eu só falei algumas coisas em relação a isso. E uma das coisas que eu mencionei com vocês na semana passada é que o conceito de felicidade está muito atrelado à cultura. O que é ser feliz para um povo costuma ser diferente para o outro. Ao longo da história, a felicidade, gente, ganhou contornos diferentes em cada contexto. Ser feliz hoje não é a mesma coisa que há 50 anos. É diferente. Mas o que é ser feliz? Você é feliz? O que é ser feliz? E mais, o que é ser feliz na perspectiva de Deus? Essa é a pergunta importantíssima para nós nessa manhã. Veja que eu não estou fazendo aqui, não estou perguntando para você que o que é ser feliz aos seus olhos. Porque tem diferença. Não é isso que eu estou perguntando. A pergunta que eu fiz é, o que é ser feliz aos olhos de Deus? Na perspectiva de Deus. Que é diferente, meus irmãos. Porque é possível que uma pessoa seja feliz aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Isso é possível. E é possível também que alguém seja feliz em Deus e não seja feliz perante a sociedade. Isso é possível. Eu quero trabalhar aqui com vocês nessa manhã sobre 3 aspectos aqui importantes, em cima deste texto aqui, e eu vou destacar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã. E o que é a felicidade? O primeiro aspecto que eu deixo para o seu coração aqui nesta manhã é sobre o que é a felicidade aos olhos de Deus. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Sim ou não? Mas o que significa isso? O que nós vamos tratar nessa série de mensagens é sobre a felicidade segundo a ótica de Jesus. O que é que Jesus pensava sobre felicidade? O que é que Jesus ensinava sobre felicidade? É isso que a gente vai pensar. Agora, observe que no Sermão do Monte, que na verdade vai dos capítulos 5 até o 7 do Evangelho de Mateus, Jesus fala as bem-aventuranças, expressão que significa ser feliz. Foi o sermão mais poderoso, gente. Foi o sermão mais poderoso de toda a história do cristianismo até os dias de hoje. Foi este sermão de Jesus. É lindo, emocionante e desafiador. Por isso que eu gostaria que você tivesse muita atenção e não perdesse a sequência dos temas que a gente vai ministrar aqui nestes domingos. Eu quero ministrar todo domingo uma bem-aventurança. E vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. E eu tenho certeza que ao final desta série você vai glorificar a Deus, porque Ele vai transformar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém, gente? Agora, versículo 1 e 2. Olha só. O texto começa dizendo o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los.
Veja que há dois aspectos aqui interessantes nesses dois primeiros versículos. Há dois aspectos nesses versículos introdutórios, muito importantes. O primeiro é sobre o público a quem Jesus destinou este sermão. Alguns acreditam que Jesus pregou para toda a multidão. Outros acreditam que foi somente para os discípulos. Mas aqui não vem ao caso, meus irmãos. Foi para quem quiser ouvir e aprender. Ok? O segundo aspecto interessante nesse versículo aqui, nesses dois versículos introdutórios, é que o texto mostra com muita clareza que nós podemos sim aprender a ser feliz. Você pode aprender a ser feliz. Isso é possível. E não há idade para isso acontecer. Alguém pode dizer assim, mas poxa, Ronaldo, na minha velhice, será que é possível ainda eu aprender sobre felicidade? É possível? Claro que é sim. É possível sim. Sempre é tempo para aprender, meus irmãos. Sempre. Você deseja aprender? Amém? E eu tenho certeza que você deseja ser feliz aos olhos de Deus. E hoje eu quero, como eu disse, eu quero meditar com vocês na primeira bem-aventurança. Você pode ler agora o versículo 3? Vamos lá juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez, irmãos, vamos ler bem forte? Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, o texto aqui está falando de uma qualidade. Que qualidade? O texto está falando de uma qualidade que é ser pobre de espírito. Mas atenção, o texto é um mosaico. Sim, ser pobre de espírito é uma peça de todo um conjunto, gente. Por isso que eu tenho insistido e vou insistir com vocês. Não percam as próximas ministrações. Porque são 8 qualidades. São 8 que o texto vai mostrar que devem fazer parte do caráter de um cristão. E para cada qualidade você vai observar que existe uma bênção. Uma qualidade e uma bênção. Então, você vê, Jesus diz assim, qual é a qualidade? Pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. E a bênção, qual é? Pois deles é o reino dos céus. É o que diz o texto. Mas alguém pode dizer assim para mim aqui nesta manhã, puxa, Ronaldo, eu sou um cristão, mas eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Gente, é importante a gente lembrar que a felicidade aqui no texto é segundo a perspectiva de Deus. É segundo o olhar de Deus. Isso é muito importante a gente ter em mente. É o próprio Senhor Jesus aqui quem está definindo o que é ser feliz. Aos olhos do mundo, uma pessoa, ela pode ser feliz porque ela tem dinheiro, porque ela tem bom emprego, porque tem um bom salário, porque tem fama, poder, sucesso, bens materiais, mas aos olhos de Deus, essa pessoa talvez não seja feliz. São coisas diferentes. Para Deus, meus irmãos, ser feliz tem outras qualificações e aspectos que não são aqueles desejados pela sociedade na visão deste mundo. Então, gente, o primeiro aspecto importante nessa passagem que nós estamos lendo, nessa passagem bíblica, é que ser feliz é viver um estado de felicidade aos olhos de Deus. E eu pergunto mais uma vez, insistindo com vocês, você quer ser feliz aos olhos de Deus? Ok, então podemos continuar. Podemos continuar. Segundo aspecto dessa mensagem, que eu quero deixar para o coração de vocês em cima desse texto. O que significa ser pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito? Ah, meus irmãos, quem são os pobres de espírito? Quem? O que é ser pobre de espírito?
Veja, Jesus estava falando aqui com judeus. Naquela cultura, a riqueza material era confundida com riqueza espiritual. Então, se uma pessoa tinha bens, riquezas, muito dinheiro, essa pessoa era vista como abençoada por Deus. Ela era abençoada por Deus. Muito daquilo que nós vemos hoje na chamada teologia da prosperidade, que na verdade não tem qualquer base no Novo Testamento, inclusive se apoia nesse princípio. Ou seja, você é abençoado se você tem carro novo, você é abençoado se você tem casa nova, você é abençoado se você faz viagens, você é abençoado se você é rico financeiramente. Aí, mas isso eu não tenho, Ronaldo, como é que então eu não sou abençoado? Aí as pessoas vão dizer assim, bom, se você não tem, então é porque você não tem fé. Ou então porque é pecado na sua vida, por isso você não tem. Ou então você está debaixo de maldição. Esse é o conceito que se prega por aí, que não tem nada a ver com aquilo que a gente vai estudar nessa série, gente. Não vi nenhum glória a Deus aqui nessa manhã. Ah, que bom, ufa. Porque ser feliz aos olhos de Deus é outra coisa. É outra coisa. E aí Jesus faz um contraponto, gente. Interessante, Jesus sempre chocava as pessoas ao inverter alguns conceitos que elas traziam enraizados no coração. E aí Jesus está dizendo de uma forma brilhante que ser feliz é ser pobre. Mas pobre do quê? Pobre de espírito. Pobre de espírito. É interessante ressaltar que Jesus não está dizendo que os pobres financeiramente são pessoas necessariamente felizes. Não é isso que Jesus está dizendo, porque alguns poderiam até pensar aqui nesta manhã, bom, se a pobreza é sinônimo de felicidade, bom, então eu deveria ser feliz, porque eu sou pobre. Não, mas não é isso que Jesus está dizendo, gente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está se referindo a um outro tipo de pobreza, que não é a pobreza material. E aí ele usa jogo de palavras, né? Jesus era fantástico na maneira de se comunicar. Ele usa aqui jogo de palavras, riqueza e pobreza, para chamar a atenção das pessoas, dos discípulos. Ah, meus irmãos. Mas então o que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Anote aí. Ser pobre de espírito, meus irmãos, é reconhecer que eu não posso realizar nenhum bem por mim mesmo. Ser pobre de espírito é reconhecer que eu sou fraco e sou imperfeito, sou pó. Ser pobre de espírito é reconhecer que sem Deus eu não sou nada. E nada eu posso fazer. Ser pobre de espírito é reconhecer o quanto eu sou finito e limitado. Então, veja só, não confunda o que eu estou dizendo com baixa autoestima. Não é isso. Uma pessoa que está sofrendo disso tem uma autoimagem desequilibrada, distorcida e precisa rever isso. Isso precisa ser mudado. Mas eu estou falando de alguém que tem uma visão equilibrada de si mesmo. É quando eu sei quem eu sou, nas minhas virtudes e nas minhas limitações, meus defeitos. Então eu não devo me superestimar, isto é, estimar acima do que realmente sou, e eu também não devo me subestimar. Ou seja, me sentindo menos do que realmente sou. Entenda isso, é como Paulo disse, né? Paulo, ele faz uma declaração, ele diz assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Então, gente, eu tenho que ter uma visão coerente. Uma visão correta, equilibrada, adequada de mim mesmo. Isso é muito importante, gente. Ser pobre de espírito é reconhecer as nossas limitações. E a gente dizer assim, sem Deus eu não posso nada.
Sem Deus eu não posso realizar obra alguma. Não posso fazer nada nesta vida. Por exemplo, eu sou pobre de espírito para amar como Deus quer que eu ame. Eu sou pobre de espírito para perdoar como Deus quer que eu perdoe. Eu sou pobre de espírito para fazer o bem como Deus deseja que eu faça o bem. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui nesta manhã, meus irmãos, é o seguinte. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você precisa reconhecer que você é limitado. Você precisa reconhecer que você é pequeno, que você é insuficiente em você mesmo para atingir o padrão de vida do reino de Deus. Gente, essa é uma atitude humilde. E ser pobre de espírito é ter esse sentimento, gente. Ninguém nasce humilde, mas nós escolhemos ser humildes. Você pergunta para mim, mas será que uma pessoa pode aprender a humildade? Isso é possível? Será que um arrogante, ele pode se tornar humilde? Será que um altivo, uma pessoa soberba, pode aprender a ser pobre de espírito? Sim. Claro que pode. Pode sim. Isso é possível quando? Quando essa pessoa tem uma experiência real com Cristo, quando ela nasce de novo. E agora o Espírito Santo de Deus habita nela. Então é possível pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Glória a Deus. Aí sim é possível. Porque o Senhor pode quebrantar o coração altivo, meus irmãos, e fazer desta pessoa arrogante, né, cheia de si, pode fazer desta pessoa alguém submissa à sua vontade, uma pessoa sensível, quebrantada, de coração humilde. Você crê nisso? Quantos creem nesta verdade? Digam amém. Gente, porque essa é uma das grandes belezas do Evangelho, é que o Evangelho transforma. O Evangelho transforma, porque se o Evangelho não transformasse, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Você não estaria assistindo hoje este encontro aí na sua casa. Se o Evangelho não transformasse, nós estamos aqui porque nós somos frutos dessa transformação, gente. Porque um dia nós fomos tirados, arrancados do reino das trevas e hoje fazemos parte do reino da luz. Porque hoje somos salvos e pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não é tua capacidade e o teu esforço. É a graça de Deus que um dia me alcançou, que um dia te alcançou. Ah, mas eu merecia? Merecia. Sabe o quê? Morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que a gente merecia era a morte mesmo. Era o inferno. Mas Deus enviou o seu Filho a este mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje eu e você estamos aqui, fomos transformados e alcançados pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já experimentamos, irmãos, grandes mudanças na nossa vida. E eu vou dizer para vocês que isso vai continuar. Nós vamos experimentar muitas outras mudanças. Isso vai acontecer porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. É dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória. Isso vai acontecer em nome de Jesus até alcançarmos a estatura de varão perfeito em Cristo. Então, meus irmãos queridos, é possível você aprender a humildade com a ajuda de Deus. Isso é possível. Sim, é possível. Em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos de uma maneira muito convicta, enfática. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Gente, nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor na nossa vida. Nós não podemos fazer nada sem a presença e a bênção do Espírito Santo de Deus. Não podemos, não. Portanto, queridos, nós precisamos
da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda do alto e não da autoajuda, como muitos correm atrás. Nós precisamos da ajuda do Senhor na nossa vida. Amém? Você quer ser feliz? Você quer viver dias felizes? Então aprenda a ser pobre de espírito. Aprenda a reconhecer as suas limitações, a sua pequenez. Aprenda a reconhecer que sem Deus você não vai chegar a lugar algum. Não vai. Aprenda a humildade. Ser pobre de espírito é o reconhecimento de que o pecado nos empobreceu e de que nós precisamos hoje, agora, da graça de Deus, reconhecendo as nossas incapacidades, reconhecendo a nossa dependência e a nossa fragilidade. Um dos reformadores da igreja, João Calvino, ele fez uma declaração muito interessante sobre a humildade. Ele disse assim: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim tem que negar a sua vida. Tem. Gente, vida cristã é lugar de cruz. Vida cristã é lugar de morte, gente. Vida cristã é lugar de renúncia. Ah, meus irmãos, se você quer experimentar a felicidade aos olhos de Deus, você tem que aprender a ser humilde e pobre de espírito. Porque essa sim é a felicidade aos olhos de Deus. Quando a sua carne disser assim: revide, bata, agrida, se vingue, xingue. Quando a sua carne disser isso, é nessa hora que você vai ter que negá-la. É nesse momento que você vai ter que se submeter à autoridade de Deus. Ah, meus irmãos, é nesse momento. E aí, então, você diz: Senhor, na minha carne eu não consigo, Senhor. Porque alguns vão dizer: mas eu não consigo. Eu sei. Na carne da gente, a gente não consegue. Mas é nesse momento que a gente diz: Senhor, na minha carne eu não consigo, mas o teu Espírito em mim consegue. Controla a minha vida, Senhor, nesse momento. Eu me submeto ao Senhor. Eu dependo de Ti, ó Deus. E aí, queridos, em seu poder e autoridade, Deus pode nos controlar. Amém, meus irmãos? Alguém diz o seguinte: olha, eu não consegui me conter, eu fiz o que não era para fazer, eu disse o que não era para falar. Eu fiz. Gente, realmente na sua força você não consegue. Na sua força você não consegue. Mas eu quero dizer para você que no Senhor, na força do Senhor e do poder do Espírito Santo, nós conseguimos. Isso sim é possível. Não é na minha força, não é no meu braço, não é na minha competência, não. Ou através das minhas habilidades, não. Mas é no Senhor e pelo Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor pode nos ajudar a ser o que Ele quer que sejamos. Você crê nisso ou não? Você não tem condições em si mesmo de ser pobre de espírito. Mas quando nós nos ajoelhamos, quebrantados, humilhados, e dizemos: Pai, sozinho eu não consigo, Pai. Me ajude porque eu não consigo, eu preciso do Senhor. E então é nesse momento que vem a boa mão de Deus sobre a nossa vida, nos fortalecendo, nos abençoando e dando vitória. É nesse momento. E é justamente aí que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: agora eu posso sim todas as coisas em Cristo que me fortalece. É naquele que me fortalece. Aleluia! Sabe, meus queridos, por vezes há um evangelho que se prega, onde o homem é o centro. Você pode, você é o cara. Está cheio de pregador coach por aí. E vocês sabem disso. Você pode,
Você é o cara, você é maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nesta manhã. Aprenda a ser ateu de você mesmo. Seja um ateu de você mesmo. Não acredite assim em você. Porque você não é tudo aquilo que você pensa que você é. O coração do homem é enganoso. Maldito o homem que confia no homem. Cuidado com esse excesso de confiança em você. Porque o caminho, a proposta que Jesus mostra para nós, é o caminho ao contrário, da contramão. O mundo está dizendo, ó, você é o cara, você pode tudo. Daqui a pouco vão dizer, você é mais do que Deus. Você tem capacidade, você tem força, você tem inteligência, você tem beleza. Vai fundo. Mas a proposta de Jesus é outra, gente. O Evangelho nos ensina a dependermos da graça de Deus. Ou seja, tudo eu posso, é verdade. Mas é nele que me fortalece. Porque sem ele, Ronaldo já era. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Sem Deus na sua vida, você já era. Acabou para você. Então não confie nas forças do seu braço e da sua capacidade de inteligência. Eu acho, é lindo o Evangelho. As palavras de Jesus vai sempre na contramão daquilo que todo mundo fala. Glória a Deus. E aí o Evangelho nos ensina, tudo eu posso sim, é verdade, eu posso. Não na minha força, não na minha inteligência, nas minhas habilidades. Tudo eu posso sim, é em Cristo que me fortalece. Ele que me capacita a vencer. Ele que me faz caminhar em triunfo. Porque se depender do Ronaldo, já era. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser feliz segundo Deus. É isso que, por isso que eu perguntei, você quer ser feliz aos olhos de Deus? Você tem certeza? Porque esse é o caminho. Vocês estão dispostos ainda ou não? Posso ouvir um homenzinho? Olha que legal, que bom, gente, que legal. Em Isaías 40, versículo 31, o profeta diz, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças e voam bem alto como águias. Meus irmãos, você que está abatido, você que está fraco, você que está cansado, lembre-se, os que esperam no Senhor são fortalecidos. São renovados, confie no Senhor, meu irmão, minha irmã. Espere no Senhor, seja humilde, seja pobre de espírito e você vai ser mais que vencedor. Aleluia. E o terceiro aspecto dessa mensagem que eu quero deixar para vocês, há um terceiro aspecto importante dessa mensagem, que agora fala da bênção. Eu falei da qualidade, que é ser pobre de espírito, mas agora vem a bênção. O reino dos céus é para os pobres de espírito. É o próximo aspecto que você pode acompanhar na tela. O reino dos céus é para os pobres de espírito. Queridos, o texto faz uma declaração de bênção aqui. Você está com a Bíblia aberta ainda ou não? Vamos ler de novo o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, feliz é o homem pobre de espírito. Feliz é aquele que tem humildade no seu coração, que tem coração humilde, que tem coração sensível, que tem coração quebrantado na presença de Deus. Esse é feliz. E Jesus diz que a esses pertence o reino dos céus. Diz o texto que acabamos de ler. O príncipe dos pregadores, um grande pregador, Charles Spurgeon, ele disse que ninguém sobe ao reino de Deus se não se rebaixa em si mesmo, se não se humilha. Amigos, de quem é o reino deste mundo? O reino deste mundo é dos ricos, é dos poderosos. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus não. No reino de Deus não adianta politicagem, não adianta conhecer o outro e ter influência, não é isso. No reino de Deus tem que ter uma característica de caráter, que é a humildade.
É um outro caminho. É nesse reino. Nesse reino, gente, só entra filhos de Deus. Neste reino, o rei é Jesus. Neste reino, Jesus é o dono. Aleluia! E quando é que este reino começou? Quando? Na morte e na ressurreição de Cristo, meus irmãos. Porque ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Quando Jesus, na sua morte, nos lavou dos nossos pecados, quando ele derramou o seu sangue naquela cruz, purificando a igreja, e quando ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, gente, naquele momento o reino de Deus era implantado no coração dos crentes, e nós estamos nele. Aleluia, por isso, o reino de Deus, queridos, está na terra através da igreja, através dos seus filhos, dos salvos, dos lavados, dos redimidos. O reino de Deus está entre nós, o reino somos nós, este reino somos nós, aleluia. Glória a Deus. Então, gente, nesse reino dos céus, só pode entrar gente pobre de espírito. Só. Isso choca, claro, porque vai na contramão daquilo que a gente ouve no mundo que a gente vive. Essa proposta de Jesus é chocante. Por que é chocante? Por quê? Porque o arrogante não entra. Quem acha que vai encontrar salvação pela ciência, não entra. Quem acha que conhece a Deus pelo seu próprio raciocínio, habilidade, intelecto, não entra. Não entra. Quem pensa que tem sabedoria na vida para resolver os seus problemas sozinho, também não entra. Só entra no reino aqueles que são pobres de espírito. Eu pergunto para você, quais foram os primeiros membros do reino implantado por Jesus? Você sabe quais foram os primeiros? Não foram os ricos, não foram os poderosos, não foram os doutores da lei, não foram aqueles homens arrogantes que batiam no peito nas esquinas de Jerusalém. Não. Os primeiros membros do reino de Deus foram os publicanos, pecadores, prostitutas, doentes, rejeitados. Gente como eu, gente como você, que um dia disse a Deus, ó Deus, eu sou um pobre de espírito. Eu sou um pobre de espírito, eu não consigo por mim mesmo fazer e ser o que o Senhor quer. Mas eu peço a tua ajuda, eu peço a tua bondade, o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia na minha vida. Gente assim. Gente, entrar no reino de Deus não é fazer parte da igreja instituição. Não é isso não. Porque tem muita gente que faz parte da igreja instituição, mas não está no reino. Gente, entrar no reino não é frequentar encontros, reuniões, os cultos. Tem muita gente que faz isso e não entrou no reino. Entrar no reino não é se tornar um membro da igreja. Tem muita gente que é membro da igreja, instituição, mas não entrou no reino. Só entra no reino mesmo os humildes e os pobres de espírito, porque esses são felizes. Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Você entendeu nesta manhã? Você entendeu o que é felicidade segundo a perspectiva de Deus? E é o que eu falei de uma peça do mosaico, hein? Tem outras ainda. São 8. São quantas? 8. Você não pode perder. Estou insistindo, sério. A gente está investigando quem está assistindo, quem não está assistindo, quem vem para a igreja, está investigando todo mundo. Fala, Jeová, isso aí. É isso aí. E aí, quem não estiver assistindo, quem não estiver participando, vem uma oração especial sobre a sua vida. Aquela oração forte, sabe, gente? Senhor,
Põe a tua mão, Senhor, na vida do irmão, para que ele ligue lá a televisão e assista aqui o encontro. Mas você conseguiu entender o que é ser feliz na perspectiva de Deus? Hein? Você deseja experimentar essa felicidade aqui na sua vida? Que nós acabamos de meditar? Gente, somente aqueles que abandonam os conceitos humanos e falíveis de felicidade e aprendem com o ensino de Jesus é que poderão ser realmente felizes. Só assim, queridos. Só serão felizes aqueles que se tornarem humildes e pobres de espírito diante de Deus. Só esses, queridos. Gente que sabe da sua limitação, da sua finitude, da sua incapacidade, mas que confia não na sua própria capacidade e habilidade, mas que confia e se apoia na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Gente, ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa medíocre. Não é isso. Ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa sem valor. Não. Mas ser pobre de espírito é abrir mão do nosso ser. É abrir mão dos nossos direitos para obedecer a Deus. Isso é ser pobre de espírito. Provérbios 29 e 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então que nós possamos nessa hora, meus irmãos, clamar a Deus, suplicar e pedir que o Senhor nos ajude a sermos transformados em pobres de espírito, a fim de herdarmos o reino de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus.